Boa noite. Liga de Ouro Champions, no dia em que o Sporting ficou fora da Liga dos Campeões, mas com um resultado muito positivo na visita ao gigante Manchester City. Empate a 0 foi o resultado da equipa de Ruben Amorim. Daqui a pouco vamos também acompanhar em direto a conferência de imprensa do treinador do Sporting, que vai falar em Manchester depois de ter também promovido a estreia de um jovem de apenas 16 anos. Rodrigo Ribeiro jogou pela primeira vez pela equipa principal do Sporting. Fernando, hoje o Sporting, que estava já à partida com uma eliminatória fechada e frente a uma equipa da dimensão do Manchester City, dá uma boa resposta, na tua opinião? Boa noite. Dá uma boa resposta. Várias alterações nas duas equipas. No Manchester não se notou muito, notou-se algumas, mas olhámos para o 11 do Manchester, são todos jogadores top. Acho que o Sporting, em termos defensivos, na primeira parte, teve irrepreensível. Acho que fez uma exibição extraordinária, raramente foi à baliza. Depois as mexidas, principalmente com a entrada do Edwards, a equipa ganhou outro ânimo e teve 2, 3 situações que podia ter ganho o jogo, e o City também teve 1 ou 2, salvo erro, que também podia ter feito. Acho que deixou uma boa imagem, num palco fantástico, boas exibições de alguns jogadores. Edwards entrou muito bem. O Gonçalo Inácio acho que fez um jogo simplesmente extraordinário. Extraordinário, um miúdo com um nível muito elevado. E era isso que se esperava. Isto era uma montra, o Sporting não tinha nada a perder, o Manchester City tinha tudo feito praticamente. Acho que deixou uma excelente imagem para o futuro. Deu para estrear jogadores, mais um miúdo com 16 anos. Portanto, acho que o objetivo não foi cumprido, porque era complicado. Mas acho que há aqui uma coisa que parece-me também ser importante. Poucas equipas vão, independentemente da equipa que jogou do Manchester, mas jogou com 4, 6, 7 titulares. 7 titulares para aí, 6, 7 titulares. Poucas equipas vão ali e conseguem sacar pontos. E o Sporting, felizmente, com um bom jogo. Não é um troféu, mas acho que é um prémio para a capacidade e para o que o Sporting fez hoje. O Sporting nunca conseguiu, Vítor, vencer aqui. Achas que daqui a bastantes anos ainda nos vamos lembrar do jogo em que Paulinho teve no pé direito a oportunidade de fazer história neste estádio, ou não? Não vai ser fácil, porque sabes que o Sporting já foi muito feliz a jogar com o Manchester City e sim, houve circunstâncias mas perdeu o jogo fora, não é? Depois ganhou em casa. Mas houve circunstâncias no final desse jogo que ficaram para a história. Por isso, deixa-me dizer-te em primeiro lugar, e mais importante, um ponto para Portugal. O Sporting não só... se era uma questão de orgulho, acho que sai com o orgulho completamente intacto deste jogo, deste duelo com o Manchester City. As coisas acontecem a um desnível tal em relação a estas melhores equipas da Premier League portuguesas, que o que aconteceu em Alvalade não pode ser motivo nenhum de vergonha para o Sporting. E se havia alguma dúvida em relação ao orgulho intacto ou não, ficou aqui claro hoje que o Manchester City, em primeiro lugar, respeitou a Liga dos Campeões. O Manchester City não fez um jogo de treino, não fez um jogo de pré-época, uma digressãozita do Sporting em Inglaterra, onde até se diz aquela coisa na pré-época, Mariana, que o resultado é o que menos interessa. Não, o Sporting levou o jogo a sério, o Manchester City levou o jogo a sério. A partir daí, evidentemente, é uma partida com características muito próprias, especiais, a eliminatória estava decidida, e vou dizer mais. O Sporting, com um bocadinho mais de tranquilidade, na última meia hora, tinha ganho este jogo. Provavelmente, se Ruben Amorim antecipasse que algumas das mexidas iam ter o impacto que tiveram, e os próprios jogadores, se calhar, acreditassem mais que naquela reta final da partida iriam ter tantas oportunidades de chegar lá à baliza do City, muito provavelmente o Sporting conseguiu uma vitória em Inglaterra, que seria excelente para o Sporting, mas ainda melhor para Portugal, porque precisamos de amealhar todos os pontos sejam possíveis. Portanto, olha, com este pontinho do Sporting, o Braga amanhã a ganhar ao Mónaco. Pode ser que o Foco do Porto para a semana também dê a volta à eliminatória com o Lyon, a ver se continuamos na luta, que é muito importante para Portugal ir amealhando estas migalhinhas. Otávio, hoje faltou a cereja no topo do bolo para o Sporting? Mariana, o início do jogo trouxe, naturalmente, o Sporting não entrou confiante com o resultado, mas também não entrou muito preocupado porque a eliminatória estava decidida. Não há, na teoria, na prática, não havia maneira de se poder dar a volta. E o Sporting foi crescendo com o jogo. Foi na primeira parte e jogou com três avançados, quer dizer, não fez aquilo que se costuma dizer, um autocarro à frente. Não, mesmo com esses três, naturalmente, que em termos defensivos foi uma equipa muito sólida em termos defensivos na primeira parte, e depois foi capaz, na segunda parte, de ser mais ofensivo, ter uma dinâmica que, efetivamente, principalmente com a entrada do Edwards,
que teve lances de grande qualidade. E ele quem faz o passe até naquele lance de Paulinho. Criar desequilíbrios, meteu o Paulinho na cara do golo. Portanto, é acabar o jogo e ficar com um doce. Fica-se com uma boca doce. Porque, efetivamente, o Sporting foi capaz, na prática, demonstrar num campo extremamente difícil, perante uma equipe inglesa. Eu disse aqui a semana passada e volto a dizer, o Big Five não é assim nenhum bicho de 7 cabeças, tem grandes equipas, são equipas com uns investimentos e uns orçamentos muito acima daquilo que é nosso, mas já eliminamos 5 ou 4 equipas da Big Five este ano, as equipas portuguesas. Eu espero que eliminemos mais 2 francesas, que seria bom, o Lyon e a equipa que vai jogar com o Braga. Seria bom o Mónaco. Portanto, ficaria com 6 ou 7 equipas do Big Five. Já foi o Barcelona, já foi o Milan. Fase de grupos, ok, já percebi. Barcelona, Milan, Dortmund. Eu percebi que você ia começar pelo Barcelona. Não, foram franceses, foram espanhóis. E isto é uma demonstração de que o futebol português não é assim tão pouco competitivo. Aliás, se formos por esse campo, temos que claramente dizer que nos escalões de formação, os jogadores das equipas grandes não são chamados, muitas vezes, a jogar no seu máximo. Só quando jogam a fase final uns contra os outros. Pode ser que é um passeio. Portanto, não vamos aí. Agora, o que neste momento eu fiquei, sinceramente, mais uma vez, eu tenho um orgulho enorme nos jogadores portugueses, nos treinadores portugueses, nas equipas portuguesas, que são capazes de fazer, efetivamente, e dar ao mundo grandes treinadores, grandes jogadores e a equipa jogarem como esta sorte que hoje jogou, em termos de criando confiança e depois ter a oportunidade de poder ter ganho o jogo. Essa oportunidade de ter ganho o jogo. Olhando para essa reta final do jogo, e até ainda foi bastante tempo, em que falou o Vítor em cerca de meia hora, notou-se a tal falta de tranquilidade de uma equipa que se calhar não estava à espera de estar tão perto deste jogo, Diamantino? Possivelmente, mas estes jogos, com estes resultados na primeira mão, têm esta circunstância que é um jogo ingrato para as duas equipas. Não é só para quem perdeu 5-0, é também para quem ganha 5-0. E percebemos que quem ganha 5-0 vai sempre para o jogo da segunda mão, não vai com o mesmo objetivo da outra equipa. A outra equipa vai, como o Sporting fez e bem, e como nós fazemos às vezes quando jogamos contra estas equipas, fazemos aquilo que normalmente fazem ao Sporting, ao Benfica e ao Porto 80% ou 90% dos jogos em Portugal, que é fechar bem, tranquilidade cá atrás, se defendermos bem conseguimos fazer alguns resultados que depois até podem surgir, podem aparecer em surpresa, como se o Paulinho hoje tivesse feito aquele gol, se calhar o Sporting até tinha ganho 1-0, não tinha sequer empatado. O problema também é a outra equipa, neste caso o Manchester, e não vamos falar de tudo aquilo, de todos os jogadores que não jogaram, porque esta equipa do Manchester, toda a gente é capaz de reconhecer que jogando em Portugal também seria candidato ao título, e se mais até que os outros, mesmo com esta equipa que jogou hoje. Portanto, não é por aí. É a ambição do jogo em si. Os jogadores, quer queiram, quer não, quem ganha 5-0 não vai entrar num jogo destes a dar tudo o que tem. Querem perder, não querem empatar, querem ganhar na mesma, mas não é a mesma coisa. E, portanto, as surpresas surgem muitas vezes nestas circunstâncias e o Sporting poderia muito bem ter feito essa surpresa hoje, porque essa última meia hora o Sporting teve muitos passos, teve muitas jogadas que a serem melhor definidas, algumas delas. Estou-me a lembrar de uma jogada agora, também perto do final, em que a bola é metida nas costas de Laporte, salvo erro, e Slimani aparece para fazer o cruzamento, ou é Laporte depois que intercepta a bola junto ao guarda-redes. Foi canto. Essas jogadas mais bem definidas, se calhar até poderiam dar mais que um gol. Mas é um resultado que compensa o esforço, compensa a atitude dos jogadores do Sporting, e que, ao fim e ao cabo, também lavam um bocadinho a cara, embora perdesse 5-0. A maioria daqueles jogadores, salvo erro, foi o primeiro jogo da Liga dos Campeões, foi aquele jogo e as coisas, a partir daí as coisas foram-se normalizando. Ganharam a Besiktas, depois perderam, salvo erro, perderam no Dortmund. O Besiktas, 2 goleadas. 2 goleadas, e depois acaba por vencer o Dortmund, quando ninguém esperava, por os Haalands, e não jogou, mas aquela de equipa é o segundo classificado da Liga Alemã, não é um... Não é? Quando diz, o Haaland não jogou, é o segundo classificado da Liga Alemã. E conseguiu fazer o seu... ou conseguiu cumprir um objetivo, se calhar pouca gente
acreditável. E depois foi levar com esta equipa. Nós às vezes falamos que os orçamentos não mexe. Vamos lá ver. Se nós olharmos a nível de contratações de cada ano do Manchester City, é o 4 vezes mais, só a nível de contratações, não é a nível de salários anual. Só a nível de contratações são para aí 4 vezes, não é? Para aí 4 vezes. O Manchester City com o Manchester United, eles jogam de olhos fechados. Nas redes sociais há alguns adeptos do Sporting que acham que ele está a zelar é pelo seu grupo, tal como noutras circunstâncias. Treinadores em Portugal, Mariana, e nós conhecemos bem quais são os segundos e terceiros guarda-redes dos principais clubes portugueses, há alturas em que sentimos que esses guarda-redes também merecem uma oportunidade e uma demonstração de carinho e de respeito pelo trabalho que fazem todos os dias, pelo respeito do treinador. Portanto, se alguém ainda se está a queixar, quer dizer, se vamos por aí o Guardiola a meter o Scott Carson, estaria quanto muito a facilitar a vida ao Sporting para ganhar o jogo. Portanto, não foi o caso. Não, que nem sequer foi o caso, exatamente. Ele quem faz a grande defesa. Claro, ainda por cima. Portanto, acho que é um gesto do Guardiola que demonstra um lado humano dele, de agradecer a um guarda-redes que trabalha todos os dias no Manchester City, e demonstra que ali há muitos milhões de facto. É um projeto que ao longo de 5 ou 6 anos investe centenas de milhões e de facto está muito acima de qualquer outro clube que possa competir em termos de investimento. Mas há momentos em que tem que imperar o lado humano e eu creio que foi só isso que aqui se passou, Maria. É injusto acusar Pep Guardiola de falta de respeito, Otávio, com esta alteração? Mariana, não repare, esses comentários são desajustados à realidade. São feitos e são aceitáveis, mas tem que se perceber que efetivamente estão muito longe daquilo que é ser líder de uma equipa de futebol ou líder de um grupo. São opiniões e têm direito a essas opiniões. Agora, um líder é um líder, como o Vítor disse bem, tem que gerir as coisas no fundo, prestar as devidas homenagens, assim como o Ruben Amorim, ao meter um miúdo de 16 anos, não é uma ofensa para o Guardiola, nem para o Manchester City. Antes, pelo contrário, é um estímulo para os miúdos do Sporting, é um estímulo para a equipa. Portanto, e é isso que a nossa linguagem é diferente, temos que aceitar atualmente e não ficar ofendidos, mas a realidade é outra. A realidade é outra, não há qualquer falta de respeito. Há sim a oportunidade de homenagear, de reforçar o balneário, de dizer a alguém que, olha, tu mereces, tu trabalhas, tens sido uma dedicação. E o estímulo ao miúdo de 16 anos do Sporting, que entrou também ele, é uma mensagem para o balneário, é uma mensagem para os jovens. Portanto, são coisas totalmente diferentes. Parabéns aos dois treinadores e parabéns ao Guardiola, que vi um áudio de uma declaração dele sobre a guerra da Ucrânia. Um líder é sempre um líder e faltam muitos líderes igual a este, principalmente da classe política. O Otávio estava também a falar, Fernando, sobre a alteração, a estreia que Ruben Amorim promove, depois de ter deixado claramente a ideia de que não havia aqui minutos dados a estes jovens jogadores, que tinham sido convocados sim, foram 2, Renato Veiga e Rodrigo Ribeiro, mas dependia do que o jogo ditasse, se algum jogador ia ter ou não minutos. Pareceu-te que, olhando para a forma como o jogo correu, que Ruben Amorim fez bem ao lançar este jovem jogador, que tem apenas 16 anos na Liga dos Campeões? Estrear-se para um clube da dimensão do Sporting, da equipa principal, já é um feito tremendo com 16 anos. Basta ver o Ezug nos jogos do Campeonato Nacional. Estrear um miúdo de 16 anos. E Ezug também já jogou na Liga dos Campeões. Sim, mas a estreia foi no campeonato. Só aí já é um facto. Um miúdo nunca... Eu ainda me lembro da minha estreia como profissional, contra o Vitória de Setúbal em casa. É verdade. São coisas que nunca mais te esqueces. Ainda para mais um miúdo de 16 anos, que nunca foi... Já foi opção em termos de convocado, salvo erro, para a Taça de Portugal, salvo erro. Sim. Já foi convocado. Estrear-se num jogo desses contra, quiçá, a melhor equipa do mundo atualmente, que é o Manchester City. Lá, acho que é fantástico para ele. Nunca mais se vai esquecer disto. E repare, eu hoje, salvo erro, vi hoje acho que foi no Record, que vai estar no plantel principal na próxima época. Para ser alternativa ao Slimani, mais um para ajudar. Acho que é fantástico. Há pouco estava a dizer, hoje em dia, vê-se miúdos com 16 anos com uma facilidade de estreia da equipa principal. Acho que isso é fantástico. Não se estraguem. Acho que é fantástico, que não se estraga. Acho que isso é fantástico. Ruben Amorim com estas opções, Diamantino, em relação a estes jovens jogadores, sim? Conta isso desculpa, Tino, disse do guarda-redes. Scott Carson. Quem é que liga? Sinceramente, ainda faz uma confusão. As pessoas ficam preocupadas com as redes sociais, o que é que dizem de mim, o que é que...
Epá, com todo o respeito, isso é um bando de atrasados. A maior parte são os cobardes. São os cobardes, ofendem toda a gente, tratam mal toda a gente, fazem perfis falsos, ofendem as mães, os pais, os filhos. É cobardes. Quem é que liga a isso? É uns tristes, são os tristes. Desculpa. Não faz mal. Podes dizer aquilo que entendeu. Eu estava a dizer que isto já é uma linha contínua que o Ruben Amorim tem desde que chegou ao Sporting. E lendo hoje, não sei onde é que li, se calhar no Record também. Do miúdo. De certeza que foi. Não, da continuidade de Ruben Amorim no Sporting. Isso foi o próprio Ruben Amorim que disse na sala de imprensa ontem. Isto tem a ver muito com essa linha de continuidade. Que é preparar, está em grande, o Bernardo está em grande. Que é preparar o futuro do Sporting próximo. E se Ruben Amorim vê qualidade nestes miúdos, não há idades para jogar. Se os treinadores entendem que eles têm qualidade, têm 16, 17 ou 18 anos, não tem problema nenhum. Senão muitos de nós não tínhamos jogado tão cedo futebol, quer dizer, só tínhamos aparecido aos 20 e muitos, quando na altura já diziam que se calhar era velho, aos 25 ou 26. E, portanto, se os treinadores agora acham que os miúdos têm qualidade, não há que ter medo de os meter a jogar. E o Ruben Amorim tem demonstrado isso ao longo de todo este tempo. E, portanto, esta entrada do Essug, que já tinha jogado, mas foi titular a semana passada, esta entrada agora deste miúdo... O Nuno Mendes. Não, Sim, mas também tinha 18 anos ou 17 anos quando começou. É uma linha de continuidade. Nuno Mendes tinha sido uma linha de continuidade. Ainda hoje estive a ver um bocadinho bem do céu. Vem na cuidado do Gelson, vem cuidar dos outros. Sim, mas sério dele. Do João Félix, os é uma linha de Rubem Dias, continuidade. É preciso do Porto. São fantásticos. É preciso. É metê-los. E nem todas as gerações, ou nem todas as equipas, nem todas as fornadas. Nem todos os anos isto aparece. Nem todos os anos Mas é o facto de Diamantino, para concluir o raciocínio, que Ruben Amorim tem-se destacado pela aposta que tem feito em jovens jogadores. Não é que não houvesse aposta antes, mas quer joguem bem, quer joguem mal, jogam novamente a seguir, aposta novamente a seguir, seja 45, seja 40 minutos, seja aquilo que for, aposta sempre até achar que os jogadores têm consistência depois para serem titulares. Foi o que aconteceu com o Nuno Mendes e com certeza vai acontecer com o... E, portanto, o Sporting está no bom caminho, está a ter um... E, portanto, já passámos essa fase, temos que passar para outra fase. É muito importante para o ano estarmos na Liga dos Campeões, por tudo. Seremos mais fortes para o ano, se Deus quiser, e, portanto, a retirar é isso. Retiramos uma primeira experiência destes jogadores, seremos mais fortes, mais experientes, mais atentos aos detalhes, e é isso que se retira. Record, próxima questão. Com o resultado de hoje em Manchester, o Sporting está fora da Liga dos Campeões. Tinha sido goleada a equipa de Ruben Amorim por 5-0 no estádio José Alvalade, mas hoje consegue um empate a 0 frente ao gigante Manchester City. Eu estou sempre orgulhoso da equipa, também estava orgulhoso da equipa quando perdemos 5-0. Há jogos assim e tudo aconteceu em Lisboa. Não sabe a vitória. Fomos eliminados, não interessa, nesse aspecto não interessa, é preciso ter noção das diferenças entre as equipas, mas nesse aspecto há uma equipa que ganha e há uma equipa que perde. E, portanto, não sabe nada. Não, obviamente que é muito melhor assim, para o que vem aí, para o crescimento dos jogadores é sempre melhor crescer, nem que seja com um empate em casa de um clube muito, muito grande, mas o sabor é claramente de uma eliminação e agora é pensar no campeonato, porque para o ano, volto a dizer, é muito importante estarmos aqui. Regressou esta época à Liga dos Campeões, o Sporting, depois de ter conquistado o campeonato na época passada. Neste regresso, a equipa de Ruben Amorim conseguiu chegar aos oitavos de final, passou a fase de grupos, apesar de ter no grupo o Borussia Dortmund, que era mais candidato à passagem. Também o Besiktas fazia parte do grupo do Sporting, que seguiu para os oitavos de final da Champions, mas o sorteio evitou que tivesse pela frente este gigante inglês, o Manchester City, que é candidato a conquistar a Liga dos Campeões esta época. Em relação ao jogo, fomos melhores no 1-1 nas linhas, quando no 1-1 com o Gabriel e o Mateus esteve muito bem, o Porro esteve muito bem com o Sterling no 1-1, e isso não aconteceu. Controlámos melhor as rupturas, fomos muito bons na linha defensiva e lá não fomos, estávamos ansiosos e havia um jogador que baixava mais rápido, e esses pequenos pormenores mataram-nos. Sofremos um gol de bola parada, hoje não sofremos
de bola parada, foi o Bernardo Silva numa segunda bola que sofremos os golos. Relembrar que em Lisboa 5 remates, 5 golos, e isso não há muito a fazer. Hoje fomos competentes, aprendemos, volto a dizer, defendemos ainda um bocadinho mais baixo. Na primeira parte não conseguimos sair com qualidade e tivemos algumas hipóteses de o fazer. Na segunda parte, com o desenrolar do jogo, conseguimos sair. Dando isto ao Marcus Edwards, aumentou muito a nossa capacidade de levar a bola para a frente, de desequilibrar, e portanto, ligando as duas coisas, o Marcus Edwards hoje teve um impacto muito grande na equipa e é o que esperamos dele. Mas passamos muito tempo a defender aqui e no nosso campeonato estas equipas, para além da qualidade que têm, os jogos todos os fins de semana, o Manchester City joga com esta intensidade contra adversários muito fortes, e nós temos parte também na Liga dos Campeões, mas temos outros jogos que o nível não é o mesmo, e isso faz crescer os jogadores, e portanto este jogo vale muito, aprendemos muito, crescemos muito, percebemos o que é jogar contra estas equipas, e portanto obviamente que é uma experiência diferente que nos faz crescer, mas vale um jogo, e fomos eliminados, volto a dizer, portanto retirar o que é de bom, voltar cá para o ano para mostrarmos que somos melhores. O Rodrigo não lhe disse nada de especial. Eu acho que é mais fácil para eles não perceberem, vão aquecer, não perceber nada de se vão entrar ou não. De repente chamamos o nome dele, damos as indicações táticas, quer para as bolas paradas, e entra para o campo. Não lhe disse nada de especial. Desejei-lhe boa estreia. Disse-lhe que ele tinha o posicionamento que tinha que ter, o que tinha que fazer, e nada mais que isso. Sporting TV ali ao fundo à esquerda. Rodrigo Ribeiro, jogador avançado de 16 anos apenas, que hoje foi lançado por Ruben Amorim, uma estreia na equipa principal do Sporting e logo em jogo de Liga dos Campeões. Eu gosto sempre das exibições do Tabata. Talvez seja um dos jogadores que não joga o tempo que merece. Joga em todo lado, já jogou em todo lado na nossa equipa e, portanto, fiquei muito satisfeito. Um jogador, ele tem que treinar bem para demonstrar esta capacidade física num jogo quando não tem ritmo, ele tem que treinar bem e ele é um exemplo para todos. Portanto, muito satisfeito com a equipa toda, e especialmente com jogadores como o Tabata, que esperam pela vez deles e trabalham no limite, e depois têm estas exibições de posição. Apesar de que eu acho que a posição dele não é que seja médio-centro, mas é no meio, e portanto ele sente-se muito à vontade, muito satisfeito com o jogo do Tabata.